Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira. Chegou até a me emocionar. Que saudades que eu tava disso aqui. 23 de junho. Cortando a minha cabeça, tio. O cara não consegue, né, mas é só um pouquinho. Assim eu não gosto, assim eu não consigo. Léo passou as saudades. Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 23 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 29 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é o meu elemento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, vamos às satisfações, né? Não que eu goste de dar, não que eu goste de dar satisfações, mas eu acho que vocês merecem, né? De alguma maneira. Tá sendo agora o Bill falou, teve um careca aí, tem um fã que tava ali querendo saber o que tá acontecendo contigo, que faz dias que tu não posta. Passou aqui pra saber se tu tá bem. Pois é, tá na hora, né? Tá na hora de dar as caras, tá na hora de dar satisfação. Enfim, rapidamente, então, quinta-feira, feriado, chovendo muito em Porto Alegre. Eu já tinha na minha cabeça que eu não estava afim de trabalhar e de fato não saí, né, por essas questões, né? Feriado, chovendo, meio do mês, a demanda devia estar terrível. Devia, não sei, não liguei aplicativo. Sexta-feira, tive o mesmo pensamento, só que já com dor no coração, com aperto no coração e no bolso também, né? Só um pouquinho, tio. Não vamos de novo? Mas e as contas? As contas que se fodam. Literalmente. No caso eu, né? Eu que me foda essa semana pra correr atrás de parte do meu prejuízo. Não saí sexta-feira. Sábado, me ajeitei tudo certinho. Cheguei a colocar minha comida na marmita. Juro pra vocês. Tava bonito, tava frio, tava gelado. E daí começou a pipocar mensagens no meu Insta, no meu WhatsApp. Que merda que tá hoje, não sei o que, não sei o que. Eu pensei, sabe uma coisa? Eu não vou sair passar raiva, né? Cidade vazia, esvaziada, mesmo que não estivesse mais chovendo, tava frio, tava gelado. E daí eu já me lembrei do sábado passado, que foi uma merda. Sabe uma coisa? Estamos tudo fodido, tudo cagado mesmo, né? Tudo cagado mesmo. Então vamos se fuder, vamos usar o limite do cartão de crédito, vou no super comprar umas coisinhas pro sábado pra domingo, cortar o cabelo, e foi o que eu fiz no sábado, nada mais. E ontem, não por óbvio, né, mas seguindo a mesma vibe, eu não saí também pra trabalhar, fiquei com os meus guris, eles foram lá pra casa, fiz um vaziozinho rio-grandense, em Tiras. Depois eu ratei de não ter filmado, acho que dava bom conteúdo. Vaziozinho assim, em Tiras, né? Fraldinha, pra quem não é daqui, não sabe o que é vazio. Fraldinha, é a mesma carne. Em tiras assim, cortado como se fosse iscas. Feito na panela assim, rapidão. Bem temperadinho, gostoso. Depois acebolei, né? Fiz a cebolada ali, aquela coisa toda. E pra finalizar, rio-grandense é porque um pimentão verde, outro amarelo, outro vermelho. Coisa mais linda assim, tudo coberto, alinhado. 15 minutos no bafo na panela, com a panela desligada, só pro o pimentão amolecer, ficar al dente assim. Que delícia. E jogamos pro videogame, passei a tarde inteira jogando videogame ontem. Depois de mais de sei lá quantos anos na minha vida que eu não jogava videogame, meus guris levaram o videogame deles lá pra casa. A gente ficou jogando Gran Turismo. Desbaldei. E acordei, né? Acordei hoje de manhã, cartão estourado, com o careca, colega esse, dizendo pro Bill que eu precisava da satisfação. Patati patatá. Dia maravilhoso que tá, por sinal, 12 graus tá fazendo agora, tá gelado. E eu tô indo direto abastecer, já comprei meu cupom no Baratão. Aqui no posto que tem lá, posto de rua que tem aqui na Alto Niemeyer, bairro Tristeza. Tô no alerta de pane seco, mas não, ali eu chego com certeza. Então só para te lembrar, se por acaso tu não utiliza ainda Baratão Combustíveis, aplicativo de desconto,
Aumentou 10 centavos a gasolina de ontem pra hoje. Ontem tava 5,25. Eu fui ali pra abastecer, só que tava fechado o posto. Eu não tinha comprado o cupom. Fui comprar agora de manhã. E hoje tá 5,35. Mas de qualquer maneira, os postos aí que eu tenho visto, os mais baratos estão em torno de 5,50, né? 5,47, 5,49 por aí. E eu tenho mais um cupom de desconto, diário 20, que me dá mais 20 centavos de desconto por litro de combustível. Então tô indo ali abastecer, depois sim vamos ligar o aplicativo pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Uma crítica pra esse posto aqui. É uma crítica. Eu não vou engolir papinho furado só porque não iniciei a navegação. Acho que na próxima. Tá, fechou. Aqui nesse posto aqui é o único de todos que eu abasteci pelo Baratão até agora que tu tem que descer do carro e ir dentro da loja de conveniência para fazer o bip no celular, porque é um procedimento deles. É só liberar o celular. Já falei pra moça várias vezes. É só liberar o celular pro frentista. O frentista vai no carro, bipa ali e te libera. Que é assim que funciona. Depois que tu compra, tu gera o baratão, tu recebe um QR Code no próprio aplicativo. Esse QR Code tu mostra pro frentista, que vem com o celular dele ali, com o aplicativo do posto, no caso, né? E faz a conferência ali e libera a gasolina pra ti. Aqui não, aqui tu tem que descer na loja de conveniência, porque o celular tá lá com a moça do caixa. Só que o que acontece? É o único posto da região, então tá sempre cheio. Tá sempre cheio de motorista, né? Na mesma vibe. Aqui também, se eu não me engano, ele também é credenciado no Abastece do 99. Então, o que acontece? Eu tive que descer do carro, descer lá dentro e tranquei a entrada. Mas por que eu tranquei a entrada? Porque eu quis? Não. Porque eu sou mal educado? Não, talvez. Não, porque tava cheio o posto, né? E daí, claro, o cara que sair, bem na hora que eu cheguei, que eu entrei dentro da loja, o cara queria sair e eu tava trancando. Pá, agora tu vai... Desculpe, meu amigo. Eu tenho que fazer isso aqui, mas não é questão minha. É o posto que tem essa política de bipar no caixa. Não sei porque não libera o celular pro frentista. Tá, pegar a primeira aqui, a Pamela. Aqui na Pereira Neto, levar ali pra Rua Jaguar. Feito, então, já vamos pro travesseiro. Não, tem que me acostumar de novo. Já vamos pros puff. Peguei a primeira corrida, cortou porque eu já tinha chegado. Trouxe aqui pra Rua Jaguari, no bairro do Cristal. E agora vamos pegar o Carlos aqui embaixo na Campos Velho. Vou levar lá pra Garibaldi, bairro do Bonfim. Deixa eu só fazer um comentário que passou batido ali, porque eu tava irritado com a questão do posto lá e não comentei uma situação. Eu acho que é importante, pelo menos na minha opinião. A última viagem que eu finalizei foi quarta-feira de noite. Depois de quinta até hoje de manhã eu nem liguei, nem abri o aplicativo do Uber. E quando eu fui ficar online tinha uma mensagem dizendo que um lembrete que eu poderia perder minha conta, porque eu tive relatos de passageiros que se sentiram desconfortáveis no meu carro, patati patatá, né? Daí eu tinha que concordar ali com o código de conduta do aplicativo, né? Senão, se eu não concordar, eu não consigo ficar Não tem muita opção, né? Eu concordo ou eu não concordo. Enfim, concordei. Mas o que eu queria chamar a atenção, foram 4 dias sem ligar o aplicativo, e eu consegui ter um relato, sabe-se lá de quando, sabe-se lá de quem, que o passageiro se sentiu desconfortável no meu carro. Sabe o que eu dei pra dizer pra ti, meu bruxo passageiro que se sentiu desconfortável no meu carro? Sinto muito, mas não sinto nada. Só me falta a bergamota e o chimarrão, é verdade, né? Tá bom de lagartear hoje. Tá gelado na rua, vento frio, seco. Pelo menos tá seco, né? Bem seco, por sinal. Parei aqui no posto, no Ghost. Não tocou desde que eu larguei a moça ali no São Pietro. Vim me arrastando devagarinho até aqui, não tocou nada. Parei pra mijar. Voltei, o carro tá bem quentinho. Eu pensei, cenário perfeito. Uma lagarteada comendo uma bergamota e tomando chimarrão, né?
Só me falta a bergamota, 12h47. 1h19 da tarde, cemitério Jardim da Paz. Trouxe essa senhora aí à direita. Aqui desde o travesseiro lá, peguei lá na Carlos Trem. E agora eu não sei o que eu faço. Acho que vou ter que ligar X, né? Tem que ligar X, primeira X do dia vai ser, se for o caso. Só manobrar aqui porque pelo jeito é alguém bem conhecido que faleceu. Que tá cheio aqui. Já tive algumas vezes aqui na verdade, mas eu não lembro de quantidade de carro estacionado aqui. Tem algum conhecido que morreu essa semana, final de semana? Eu não lembro, né? Enfim, não vem ao caso. Zona leste da cidade, bairro Lombo do Pinheiro. Vou tentar ficar paradinho aqui na saída, nesse solzinho. Ver se alguém me tira daqui. Vai vindo um carro ali, só que ele passa. Ele passa. Ele vai querer passar. Kiss. Opa! Então agora vamos esperar um pouquinho aqui. Tocou. Não é a melhor das corridas, mas foi pra isso que eu vim pra cá. Pra chegar aqui e pegar uma de volta. Direto. Sem escala. 27 pilas pro centro histórico. Lá na Rua da Ladeira, General Câmara. Na verdade eu não sei se é na ladeira, né? Porque o General Câmara tem dois pedaços. Um que fica lá entre o rio, entre a Mauá e a praça da Alfândega. E a parte de cima, que fica entre Andrade Neves e a praça da Matriz. E essa parte de cima é chamada Rua da Ladeira, né? Porque ela é assim, ó. Ela nem é tanto, na verdade. Tem ruas bem mais inclinadas do que a própria Rua da Ladeira em Porto Alegre. Mas enfim, não é pra falar sobre a Rua da Ladeira que eu tô aqui, né? Ou é? 1h26, pegar na Paula aqui na Mapa, Vila Mapa, bem pertinho do cemitério. Pegar aqui a Estrada São Francisco, depois ali pego a Avenida Santos alguma coisa, né? Santos Dias, eu acho. Santos Dias da Silva, exatamente. Apareceu aqui no Waze agora. Dei uma daqueles bequinhos ali. Pegar na Paula e levá-la lá pro centro. Bazar Mimo. Quem jogou botão em Porto Alegre e é da minha época, né? Dos anos 80, 90. É contemporâneo, tem seus 40 e poucos anos de idade. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, com certeza. Frequentou o Bazar Mimo, né? Tava ali parado hoje. Parei ali pra tirar uma foto. E não tô com nada nem pra mandar merda. Aqui na Fernando Machado, esquina com a de trás ali. General Alto, eu acho, né? Não sei, não tenho certeza. Eu acho que é General Alto. Bazar Mimo. O Mimo já morreu, mas ele continua. É uma tabacaria que tem ali, especializada em botões. Esses que tu joga nas mesas assim, tá ligado? O Mimo, ele proporcionava, ele produzia, ele fazia campeonatos de botão, enfim, né? Tava super engajado no negócio. Futebol de mesa, futebol de botão, né? Enfim, só um devaneio pra não passar batido. E encher um pouquinho dessa morcilha. São 2h07 agora. Eu vou ali no posto da Patrocínio mijar, se não tocar já vamos almoçar por ali, aqui no centro histórico. As duas moças que eu trouxe, a mãe e filha, pareciam duas irmãs na verdade. Porque a mãe bem jovem, sei lá, já tem 30 anos de idade, 32 talvez, 35 quando muito. E a mocinha uns 15, 16 anos. Pareciam irmãs, né? Parecia uma irmã mais velha da outra. Trouxe as duas para aula de violino da menina. Eu não sei se era no Teatro São Pedro, mas o destino era o Teatro São Pedro. Eu desci Espírito Santo para ele na Mimo para tirar essa fotinho. Enfim, agora vamos ali. Vamos ali para mijar, quiçá almoçar. Alerta para cenas repugnantes. Tudo bem, tá gostosinho no sol, aquela coisa toda, mas tem que abrir um pouquinho. Desculpe o barulho. Até acha que eu vou chamar sombra. Vim aqui pra Ipatura, Largo Zumbi dos Palmares. Outro dia eu gravei aqui, inclusive, mas aqui é difícil conseguir sombra.
Pelo menos pra não cortar meu rosto no sol aqui, né? Podia inverter a posição, ver se melhora. Vamos ver se melhora? Inverter a posição se eu ficar de ré. Acho que melhora, né? Ah, ih! Quase bom. Agora sim. Alerta para cenas repugnantes. Desculpe, mas o cardápio é o mesmo. Não, não é o mesmo, né? Tem o... Eu falei hoje aqui. Eu tenho falado no Instagram também ao mesmo tempo. Às vezes tem coisa que eu falo lá, não falo aqui. Outra coisa que eu falo aqui, não falo lá. É pra vocês me seguirem em todas as redes. Mas além do feijãozinho de praxe, que eu não erro, faz 27 anos. E o arrozinho de galinha que eu fiz pra 2 meses. Tem vezes que eu esqueço como é boa a minha comida. Tem um vaziozinho. Olha só que coisa linda a cara dele. Acredita em mim. Pode ser que a câmera não esteja mostrando a melhor versão. Um vaziozinho que eu fiz ontem com os guris, com pimentãozinho. Que tá uma delícia. Você quer saber como é que eu esquento minha comida? Marmita elétrica. Clica aqui, ó. Esse vai pro Insta, tá? Ah, e só pra não passar batido, nesses dias que eu fiquei off das redes sociais e do aplicativo do estagiário, literalmente, bah, esqueci o nome dele, só um pouquinho. Não, não é que eu esqueci, é Lucas, tô confuso no sobrenome, acho que é Davi. Lucas Davi, eu acho, só um pouquinho. É isso aí, Lucas Davi. Como eu tava falando no take anterior, então, Lucas Davi. Clicou lá no Seja Membro do canal. Tornou-se mais um novo membro do canal Diário de um Uber. Muito obrigado, Lucas. Valeu pela força, valeu pela parceria. Valeu pelo carinho. Então, se você ainda, por algum motivo ali, é minha vontade, ainda não for membro inscrito desse canal, ou inscrito membro desse canal, procura no botão aí. Seja membro na capa do canal. Ou também tem um link na descrição. Seja membro do canal. Pá. 7 pirinhas por mês. E nada mais. Só pra fortalecer o canal. Ah, que delícia, cara. Bah, se tivesse outra marmita agora, eu derrubava. Essa combinação do arroz, do feijão e da carninha essa que eu fiz ontem matou a pau, Juvenal. Daí abri o X pra me movimentar, porque eu quase que almocei todo o tempo ali na praça, ali na Ipatura ali e tal, com o Comfort ligado, e não tocou nem pra mandar merda. Daí quando eu finalizei, liguei X, recusei alguns desaforos e tô com uma corridinha que pelo destino me interessava fazer 15 pilas aqui da Fernando Machado pra levar lá pro final da Cristóvão. Tava dando 20 minutos. Não é a pior das corridas, sem dúvida nenhuma. E tá longe de ser uma das melhores também, né? Vamos combinar. Mas eu ia fazer a corrida, horário e tal, enfim, aquela coisa toda. Aí me movimentei, saí de lá, peguei a Valoreira, entrei na Lima aqui. E o rapaz veio com um copinho equilibrando assim de café. Pensando o que passa na cabeça dessa gente, né? Ele vinha assim, eu juro pra vocês. Saiu num desses restaurantes aqui agora. Aqui, eu tô aqui nesses barzinhos. Não sei pra onde ele foi agora, nesse instante, porque eu mandei ele andar. Esperei ele tomar o café dele e depois pedir outro carro. Ele vinha assim, juro pra vocês. Eu fiquei pensando, cara, o que passa na tua cabeça? Fiquei pensando, eu não falei pra ele nada. Ah, cara, desculpa. Tá com um copo cheio de café, velho. Quando eu dobrar ali na borda, vai virar tudo no teu colo, vai virar no banco, vai ser uma gritaria. Ele disse, não, porque não sei o que eu vou cuidar. Eu disse, cara, não existe eu vou cuidar. Essa é matemática. Tu tá ligado nos buracos que tem aqui? Ah, pá, fizeram não sei o que, ele saiu. Porta fora, bateu a porta. 1,80. 1,80 eu ganhei pra isso. Agora tá aqui, tô com uma de 5,98 enquanto eu falo essa baboseira com vocês. Nem sei pra onde era.
Mínima 10. Só pra não passar batido. Tá, te busquei, como diria o Rogério. Pegar ali o Carlos, acho que é isso, Carlos Antônio, ou Marcos Antônio. Aqui na Fernando Machado mesmo. 17 pilas. Eu tenho que lamber os beiços. Pro aeroporto. Bora passar raiva no aero então, né? Nas últimas vezes que eu fui pra lá foi pra voltar vazio, fazendo gritaria, né? Xingando todo mundo. Mas vai que toque uma corridinha, agora tá cedo pra... Dá pra sair ali agora. 3 horas, se eu chegar lá 13h20 e pegar ali uma panóia, dá pra ir, por exemplo. No tempo de chegar lá e na hora de passar raiva, né? Como é que diz aquele youtuber? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Assim eu gosto. Sem ter perdido, sem enrolação. E com o Cronos, não, HB20 se arrastando na minha frente. Parece um velho com Parkinson esse aqui. E com todo respeito aos velhos com Parkinson, tenho certeza que tem muitos que dirigem muito melhor que esse colega aqui, ó. Que coisa séria. Vinha lá desde lá de cima, lá comendo tudo, né? Enfim, não sabe o que tá fazendo na rua, ó. Já tocou Lilia. Pegar aqui no aeroporto, 27 pilinhas. O Plaza São Rafael. Melhor coisa, melhor corrida impossível, né? Seria irresponsável financeiramente da minha parte, segundo a minha opinião, sair de Porto Alegre agora. Então vamos dar e voltar ali pro centro, 27 pilinhas, e seguir no jogo. Feito, trouxe uma Senhora do Rio pra cá, pinto bandeira pra 4 Jacós. Não, do Rio de Janeiro, no caso, né? Daí vem agradecendo que não tá chovendo. Deve ter escutado as notícias, né? Que choveu a semana inteira e tal aqui. Daí peguei a Castelo e veio tirando foto. Turismo de enchente, tá ligado? Chapéu do sol, nem pensar, Juvenal. Turismo de enchente. O rio tá altíssimo, tá com cara de mar com ondas por causa do vento. Esteticamente tá lindo, só esteticamente. Coronel Vicente pra Praça da Matriz, 10 pilinhas com 2,70 na prioridade, vamos dar. Tá, vamos sair aqui do hall do Plaza então. Como eu tava falando, a senhora veio tirando foto do rio e tal, porque esteticamente de fato tá bonito, mas pra nós, né? Hoje eu fiquei 4 dias em casa, não saí de casa, não sei, pra ir no super no sábado de tarde. E quando eu vim hoje com o primeiro passageiro, eu vi o rio Guaíba. Tá, Lago Guaíba, pra mim é rio, sempre vai ser. Foi assim que eu aprendi na escola, pelo menos. Ali é na altura do Beira-Rio, ali lá em cima, né? Eu disse, fazia tempo que eu não via isso. Daí comecei a me lembrar, né? No ano passado. E daí quando eu passei pelo dilúvio, a água tava ao contrário, tava entrando. Muito por causa do vento. Tá ventando muito hoje. E tá frio, tá gelado, já falei isso algumas vezes durante o dia de hoje, né? 4 Jacós, acho que é isso que eu vou fazer, né? 4 Jacós? Ou é 4 Jacós? Tô indo buscar na Coronel Vicente, passageiro pra... Eu acho que é pra 4 Jacós. Ali no bequinho da Getúlio ali, na Cidade Baixa. E daí agora quando eu vim vindo com a senhora, ela me perguntou como é que tá. Parou de chover, moço? Sim, olha só como tá bonito o dia e tal. E a semana vai ser gelada e tal, não sei o que. Mas pelo menos vai ser seca. Daí quando eu entrei na Castelo, pegou o celular dela e começou a tirar foto. Turismo de enchente, né? Quantos tu já carregou nesse ano aí? Que se passou, o pessoal que vem de fora. Uma vez eu peguei um rapaz, muito curioso a história dele. Eu acho que eu comentei aqui naquele dia. Foi em dezembro, se eu não me engano. Um rapaz carioca também, coincidentemente carioca. Tirou férias. Ele tirou férias do trabalho dele. E daí ele tava pensando pra onde que ele ia nas férias dele, que ele costuma viajar. Disse, gurizão novo, só uns 30 anos de idade, pelo jeito tinha um emprego bom e tal. E pelo que eu entendi, ele gostava de fazer uma viagem sempre nas férias dele pra algum lugar e tal. E que daí o ano passado ele resolveu fazer a viagem pra onde? Exatamente, pro Rio Grande do Sul. Ele veio ver como é que tava o estado.
Ele ia ficar 3 dias, se eu não me engano, em Porto Alegre. Eu levei ele de um lugar pro outro aqui, não lembro qual foi. E depois ele ia pro interior percorrer os lugares que foram afetados pela enchente, né? Muito louco isso. Cadê o Guilherme, tia? Puta que pariu. Ah, deve ser na maçonaria, né? Quatro Jacós tem a maçonaria lá. Deve ser na maçonaria, com certeza. Então vamos dar. Podia dizer pra vocês, inventar uma historinha dizendo que eu caí na pegadinha do estagiário e confundi Humberto de Campos do Partenon com Rio Branco. Não. Podia inventar essa historinha. Vocês nunca saberiam se é verdade ou não. Mas de fato é que vim consciente aqui para Humberto de Campos na Rio Branco. Humberto de Campos na Rio Branco. E tá tudo sequinho. Graças a Deus. Aqui uma das regiões que foi mais atingidas pela enchente do ano passado, né? E como o rio tá subindo, tá todo mundo com as barbas de molho, literalmente. Não, essa piada não cabe. Enfim, vi uma corrida bem boa, interessante financeiramente, porque dizia 35 pila em 20 minutos, 17 km. Me conquistou, me levou. E quando eu vi que era Rio Branco, pensei, tá, Rio Branco é do lado do Maitá. Em 5 minutos, bem focadinho, eu tô ali. E estamos indo já voltando, peguei aqui a Mauá, que é a última ou a primeira. Não, na verdade não é a última nem a primeira. Tem mais duas na minha direita, olhando aqui em direção ao Rio Gravataí. Mas a primeira rua, quando tu vem pela faixa, que tu acessa aqui a Rio Branco, essa é a primeira rua. Depois tem mais duas pra dentro, né? E rapidinho eu tô ali no Maitá. Não que ele seja melhor que aqui, na verdade. Mas eu acho que é. Por enquanto eu sou no Comfort. Mas eu acho que eu vou fazer esse deslocamento com o X ligado também. Vai que toca alguma coisa, né? Melhor fazer 1 por 1 daqui pra lá do que fazer 0 por 1, né? O que tu acha? Foda pensar isso, né? É isso aí que motiva o estagiário a nos fuder cada vez mais. Esse pensamento que nos motiva o estagiário a nos fuder cada vez mais. Então não vou ligar o X. Vamos pelo menos até ali Ernesto Neugbauer. E ali a gente para e espera um pouquinho. Que ali do lado do escritório da Transurb, por exemplo. E ali eu já peguei várias vezes corrida de Comfort. Dos funcionários que moram ali, que trabalham ali, né? Então ali eu posso ter uma chance de corrida. Sem contar que tem o pessoal dos condomínios ali e tal. Pode ser que eu pegue alguém indo pra um super da vida, ou pra uma consulta atrasada, ou quiçá buscando o filho na escola. 20 para 5 da tarde. Acho que foram uns 10 minutos até entrar uma corrida que me convencesse a me movimentar. Tô aqui parado na primeira quadra da Ernesto Neugbauer, depois que passei o rio Gravataí, no caso, nas minhas costas. E vou ali buscar, só não sei se eu vou conseguir chegar, porque quando eu passei pelo Porto de Canoas ali, a última rua de Canoas, pro lado de Canoas, o rio Gravataí tinha invadido uma fábrica ali, não sei exatamente, e a rua tá fechada. E agora tô pegando o CT do Grêmio, que é nessa via lateral da Freeway, né? E eu não sei se ela não tá debaixo d'água. A rua de Canoas, que margeia o rio, tá. Eu não sei a rua do Grêmio, essa aqui. Pode ver. Não é nenhum jogador, porque é Mariana o nome da passageira. Não sei que essa seja o nome da esposa de um bom jogador. Também não sei se o Grêmio tá treinando essa semana. Não sei como é que tá o calendário, tô por fora, literalmente, das notícias da dupla Grenal. Tenho acompanhado futebol, mas só a Copa do Mundo dos clubes, que tá legal, vamos combinar, né? Foi bacana, tá sendo bacana. Ó, vamos ver aqui, ó. Depois do viaduto aqui embaixo eu pego a esquerda. E aqui eu já consigo ter uma ideia se tá alagado ou não. Acho que não, parece que não. Então vamos lá. Eu só espero que o trecho em direção a Porto Alegre também não esteja, né? Porque hoje eu peguei uma corrida no aeroporto, a viagem do aeroporto, eu não consegui acessar Castelo Branco pelo aquele caminho natural ali da Sertório, porque aquele retorno embaixo do viaduto na Sertório estava fechado, muito provavelmente porque estava cheio d'água, né?
Então eu não sei como é que tá o lado de cá. Mas se eu conseguir chegar lá por aqui, eu consigo voltar por aqui também, né? Na pior das hipóteses, eu vou até onde der e volto depois. E o estagiário que recalcule a rota. Enfim, mas a viagem é ok. 20 pilas para me levar lá para Luiz Luz, no bairro Boa Vista. E é para ser rapidinho, eu acho, não sei. Não sei se você consegue perceber a ventania que tá. Tô escutando o barulho? O vento tá fortíssimo, fortíssimo. Também por isso a água tá vindo, né? A água do rio Guaíba, no caso aqui à direita o rio Gravataí. E ela tá vindo de lá, do oeste em direção ao leste, né? Nesse sentido. Eu tô indo contra o vento agora, no caso. Literalmente contra o vento. Enfim, parece que tá tudo certo. Tá chegando no CT do Grêmio, um pouquinho mais adiante. Eu espero que eu consiga sair de boas daqui. Viram ali? Corpinho de grilo. Chassi de grilo do Monsalve. Cheguei até a emocionar. Mariana é a esposa do Monsalve. Hashtag fica a dica. Jogador do Grêmio, Miguel Monsalve. Ele mesmo. Se não pegou a referência. O que tá todo mundo voltando de ré aqui, tia? O que tá acontecendo? Qual é o problema? Só quero ele mijar no posto da Anitta. Enfim, 5h25 da tarde. Então só pra registrar. Falei que achava que não era jogador, que eles não estavam treinando, aquela coisa toda. Era o nome de mulher, né? Mariana, no caso. E sim, eles voltaram hoje nos treinos. Não falou muito, entrou mudo, quase saiu calado. Só deu tempo de tirar uma foto que eu vou postar agora quando eu parar aqui. Lá no Insta. Já mandei pros meus guris, os meus guris já responderam. Não falou muita coisa. Mas só pra registrar o que eu levantei no take anterior sobre a água lá e tal. Eu fui em direção ao centro pela João Moreira na CM Maciel. E embaixo das pontes estava alagado. O rio entrou ali e tal, não dava pra passar. Passou um caminhão, até acho que dava pra passar. Mas não precisamos se arriscar, né? Não tem por que se arriscar. Eu fiz toda a volta pelo caminho que eu tinha ido. Rodei mais 3 km, agora tem que ver se ele vai recalcular, não vi isso ainda. Mas antes eu vou ali mijar, que eu tô me mijando como se não houvesse amanhã, 5h26 da tarde. E atualizou no automático, não precisei nem pedir VAR. Passou de 20 para 27 pila a corrida. Agora vamos lá. Acho que é a primeira X do dia. Não tenho certeza. Pegar aqui na Carlos Gomes, depois de uma bela de uma quarada no posto. Pegar na Carlos Gomes e vai ali para o Bairro Santana, 20 pilas. Só para o destino, porque os puffs tá tudo com dinâmica. E aqui onde estou tá com 2,50. Lá tá 6, 7 pila, uma coisa assim. Enfim, final de tarde gelada e preguiçosa. Preguiçosa por minha conta, né? Eu estou... Acho que desacostumei a trabalhar, na verdade. E tô devagar. Mas ela tá gelada. Gelada ela tá com certeza. Enfim, pegar ali no 258 da Carlos Gomes a Juliana e levar lá para Bernardo Pires. 7h27 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu tô aqui num dos lugares mais frios de Porto Alegre nesse momento, que é o Shopping Barra Shopping Sul, na beira do rio, né? Com vento batendo valendo, que tá vindo da Argentina e do Uruguai. Vim pra cá com a esperança que tocasse uma corridinha pra voltar. 11 pila. Arnaldo Boer 755, bem no meio da vila. Não, tocou essa 11 pila pra ali. Antes tocou pra Maestro Macedinho, que fica lá em cima do morro, umas ruazinhas apertadas e tal. Uma vista maravilhosa. Eu não tô afim de subir morro essa hora, porque de lá eu volto vazio. E tocou uma de 6,59 pra pegar aqui no Barra, pra levar o bairro do Cristal, 4 km. Tá difícil. Tá muito cedo pra ir pra casa ainda. E não é aquilo que você me falou, não dá pra vir pra cá. Não dá pra sair. Essa hora principalmente não dá pra sair lá dos puffs do travesseiro, porque tu sai e não tem mais corrida. Ou é corrida pra te jogar mais pra
pra longe ainda, onde com certeza não terá corrida. Vamos deslocar aqui, eu tô na parte nível jockey aqui que chama, né? 51 pra onde? Guaíba. Impressionante, toda vez que eu venho no Barra, toca pra Guaíba. Deve ter uma turma aqui que mora em Guaíba que não pega o catamarã aqui na frente. Não deve ter esse horário, né? De repente eles vêm de catamarã e voltam de Uber. Toda vez que eu venho pra cá, 9 pila pra Tristeza. Não vão pra Tristeza. Eu quero pra Praia de Belas, eu quero ir lá pra Cidade Baixa, pro centro. 9 pila. De novo a mesma corrida, já fico sem, tia. Mas é impressionante, toda vez que eu venho pra cá, sempre toca Guaíba, Eldorado do Sul, o pessoal gosta de rodar, né? 51 pra Guaíba agora, quantos quilômetros será que deu? Tava dando ali, nem vi, 35, deve ser. Do centro é 30, deve ser mais, deve ser quase 40 quilômetros. 51 pila. Que loucura, eu vou em direção à saída do Outback, lá em cima. Que é onde tem, ali tem Outback, depois tem a Banrisul, tem a Applebee's. São as saídas que mais tem chamada, né? E ficar mais perto do meu próximo passageiro, o principal do dia. Que dia gelado, senhores. Que dia gelado em todos os sentidos. E nada mudou no reino da Dinamarca. Mesmo depois de 4 dias parado, eu juro pra vocês que eu saí com uma expectativa hoje na minha cabeça de trabalhar legal, de trabalhar gostoso, carregar umas veias pra cima e pra baixo. Acho que não tenho nenhuma veia pro sinal que eu levei hoje, pra minha infelicidade, né? Mas só agora são 9h07, já tô indo pra casa, tô aqui no Alto Niemeyer. Depois que eu saí do bar, voltei até o Menino Deus vazio. E ali eu fiz umas 3 ou 4 corridas nessa última hora aí, curtinhas ali no centro, Cidade Baixa, tudo 6, 7 pila, cada uma com mais raiva que a outra. E voltei, peguei uma de 15 pila aqui pra Tristeza, a partir do Praia de Belas. Chega por hoje, não tem mais o que tirar. A cidade está vazia, os restaurantes eu vi estão tudo vazio, porque tá frio pra caramba, deve estar fazendo uns 6, 7 graus agora, pelo menos na sensação térmica. E enfim, tá feio o negócio. Amanhã, churrasco dos guris, né? O vídeo vai ter vídeo, de um jeito diferente, de um jeito de bastidor, como foi o da segunda edição. Tô muito na expectativa, tô empolgado com a resenha de amanhã. Espero que tu tenha te inscrito no grupo, que tu tenha pago o valor lá pros guris lá, pro Moraes e pro Romulo. E que compareça amanhã pra gente trocar uma ideia, né? Não adianta agora não tem mais o que fazer, já tá tudo fechado. A Karen já deve ter encomendada, penso eu, encomendada. Então, se tu não acessou, tu não entrou, tu não mostrou interesse, vai, fica pro próximo. E com certeza ele vai ter. A ideia é que tenha todos os meses. Já vamos pro 3º consecutivo, né? E então fica a dica aí para os próximos eventos, para as próximas edições. Mas independente disso, então amanhã eu trago os bastidores do meu jeito diário de um Uber de ser. E então é isso. Tô frustrado com o dia de hoje, porque foi uma merda, na verdade. Essa é a palavra. E cada vez eu vejo menos. Cada vez a luz do fim do túnel tá mais distante, ou mais fraquinha, ou qualquer coisa que o valha. Ué, fecharam aqui o acesso da OTA. O que houve aqui? Será que teve acidente? É. Tá, então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.